Fala galera, tudo bem? Como estamos? Como estamos? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais uma vez aqui com vocês, professor Jean Naves, agora dando sequência aos nossos tópicos de urgência e emergência, principalmente em se tratando da parte relacionada a atendimento pré-hospitalar. Lembrando que, macete interessante, sempre falo, repito. Toda vez que a gente comentar, principalmente quanto à questão de mnemônicos, o que é mnemônico, professor? Que diabo é isso? Lembram? Né? Toda vez que a gente comentar dentro de urgência e emergência dos mnemônicos, falando de identifiquei qual é a emergência, parada cardiorrespiratória, nós utilizamos o famoso CAB. Lembram? Famoso CAB. O que seria o C? Circulação. Na maioria das vezes a gente fala compressão, né? Mas para poder saber se eu preciso comprimir ou não, eu tenho que checar o pulso. Então, compressão. Depois, o A, abertura de vias aéreas. O B, a tal da boa ventilação. Se houver necessidade, que a gente entra com o D, que seria a famosa desfibrilação. Tudo bem? Falando de trauma, que é um dos assuntos hoje importantíssimos. Tá, muita gente fala assim, professor, o que o senhor acha que é mais comum para poder cair na parte relacionada à urgência e emergência? Meu compadre, trauma sempre cai. Repito, trauma sempre cai. O que é importante saber relacionado à parte de trauma, é claro, né? Para todo e qualquer tipo de trauma, nós vamos utilizar, lembram? O famoso X, A, B, C, D e E. Famoso X, A, B, C, D, E. Lógico, né? Muita gente aí já está careca de saber, né? Claro, o que seria o famoso X, A, B, C, D, E. Lembrando que em meados do ano de 2018, houve uma alteração do famoso PHTLS, que é o famoso Pré-Hospitalar Trauma Life Support, o Pré-Hospitalar Trauma Life Support, que correlaciona, lógico, todos os tipos de trauma, principalmente quanto ao mnemônico, o famoso XABCDE, que antes não tinha o X, não é? Agora passou a ter o X, tá? Então, ó, o que é importante de gravar? O X seria a famosa hemorragia exsanguinante. Então, não adianta eu executar o ABCDE do trauma e esquecer do X, porque se o paciente tiver uma hemorragia exsanguinante, tipo, o cara teve a amputação do membro superior direito, por exemplo, e aí não adianta eu executar o tal do ABCDE e não conter hemorragia. Então, na verdade, gente, papo sério de quem já trabalha com isso há um bom tempo, de quem já grava, ou presencial, ou online e tal, e também na parte prática, relacionado, seja hospital ou até pré-hospitalar também, na verdade a contenção hemorrágica a gente nunca deixou de fazer. Agora o que acontece? Com a atualização do pré-hospitalar Trauma Life Support, que agora já está na 9ª edição, houve logicamente a colocação do X antes do ABCDE, que seria a contenção hemorrágica ou controle de hemorragias exsanguinantes, para a gente poder, aí sim, executar o tal do ABCDE. Então, na verdade, só protocolizou, na verdade é assim, né? E claro, a atualização da famosinha escala de coma de Glasgow. Por que eu estou falando disso? Já a gente vai ver ela mais específica. Para todo e qualquer tipo de trauma, você tem que utilizar o tal do XABCDE. Beleza? Gravou? Parada cardiorrespiratória, CAB. Trauma, XABCDE. Então aqui, nos nossos estúdios do AlphaCom, nós estamos gravando, né, principalmente um materialzinho bem interessante de urgência e emergência, porém, mais fixado agora para a parte de atendimento pré-hospitalar, e nós teremos os tipos de trauma, né, relacionado à parte 1. Então vem comigo, professor Jean Naves, quer te ensinar muita coisinha. Primeira coisa, né, sempre antes de tudo, priorizar a sua segurança, a famosa avaliação da cena. Então, antes de tudo, primeiro a sua segurança, para depois a segurança do paciente. Por isso que é interessante a gente sinalizar a cena, aprender a colocar a questão de triângulo, tal, e tudo mais, né? Então, temos algumas cenas aí interessantes, né? Então, por exemplo, ó, o carro, na verdade, ele não bateu no poste, né? Ele abraçou o poste, né? Não vou mentir que eu já tive acontecimento comigo parecido, tá? E aí vai, mas tô aqui graças a Deus. Mas quais seriam os traumas
específicos. Vamos pela ordem. Traumatismo crânioencefálico, trauma de coluna, que seria o famoso trauma raquimedular, trauma que, ó, torácico, trauma abdominal, não vou mostrar meu abdômen aqui, senão vocês vão assustar, né? E também trauma de extremidades. O que seria o famoso trauma de extremidades? Membros superiores e membros inferiores. Então, nós vamos, logicamente, aprender passo a passo, um por um. Por exemplo, tem gente que fala assim, professor, eu vou fazer prova para o SAMU do Nordeste de Minas. Isso aqui não cai, não. Despenca. Professor, eu vou fazer prova para a Rede Sara, né? Que tem no Brasil inteiro, em várias capitais. Pode comer, estudar um quadrinho de lesão medular que tem aqui. Professor, eu vou fazer residência para pronto-socorro, para urgência e emergência do meu estado. Pode comer isso daqui, meu compadre, tá ok? Então, vamos gravar, logicamente, né? Muita coisinha importante, fechou? Primeira coisinha, então vamos lá. Quanto à parte 1, né? Interessante a gente memorizar que dependendo da circunstância, tá? No famoso trauma, tentando seguir a ordem aí, né? Vamos começar a brincar com o famoso traumatismo crânioencefálico. Eu vou ser bem sincero. Essa parte aqui relacionada a trauma é um dos assuntos que eu mais gosto relacionado à parte de urgência e emergência. Então, emergências traumáticas quanto à parte de atendimento pré-hospitalar. Fechou? Então, tem muita coisinha para a gente poder memorizar, né? Daí, o que é importante de gravar? Quando se fala de traumatismo crânioencefálico, muita gente fala assim, professor, só de olhar para o senhor eu já lembro da aula de TCE. Lembra por quê? Porque eu já tenho um sinal de TCE na minha cara, né? Meu olho é arroxeado de muito plantão, de ralação, de dormir pouco, então já tem o famoso sinal de guaxinim. Mas já a gente comenta. Então, dentro do TCE, traumatismo crânioencefálico, importante memorizar a parte anatômica, que dentro da calota craniana, lógico, né, desde a parte de baixo para cima, é claro, tem lá o espáculo céfalo-raquidiano, não é? Que seria lá os sulcos, né, a parte relacionada ao cérebro mesmo. Aí veriam as meninges relacionadas à dura mater, de cima para baixo, né? Aracnoide e pia mater. Antigamente, a tal da aracnoide era chamada de aracnoide mater também, né? Então, na verdade, na ordem que a gente tá vendo, ó, espaço céfalo-raquidiano, normalmente onde tem até o famoso líquor, tá ok? O cérebro, e aí viria as camadas, pia mater, aracnoide, dura mater, o tal do crânio e o famoso scalp, que é aquela região que antecede até o couro cabeludo, né? Mas uma coisa importante de gravar, toda vez em que a gente comentar em traumatismo crânioencefálico, literalmente você já tem que pensar que está relacionado ao quê? Ó? Ao famoso aumento da tal da pressão intracraniana. Falou de TCE, falou de PIC. Na verdade, eu gosto de correlacionar o seguinte, por exemplo, vários traumas dá para poder correlacionar isso. Por exemplo, um traumatismo crânioencefálico, qual que é a maior gravidade? Aumenta a pressão intracraniana. Um trauma torácico, por que tem que instalar um dreno de tórax? Porque aumenta, logicamente, né, a pressão intratorácica. Um trauma abdominal, por que às vezes tem que colocar também um dreno de mediastino, às vezes, né, ou levar para cirurgia, fazer uma laparô, né? E aí o que acontece? O que é importante gravar? Também está relacionado ao aumento da pressão abdominal. Tudo bem? Pensou em TCE? Pensou em PIC. Logicamente, se tiver ali dentro da calota craniana, por exemplo, um hematoma, não é? Uma hemorragia, o que acontece? Não vai suportar ali dentro da calota craniana tudo que tem ali, cérebro, não é? Espaço céfalo-raquidiano, as meninges, o próprio cérebro, cerebelo e tal, dentro da calota craniana. Então a tendência da pressão intracraniana é aumentar. Consequentemente, meu compadre, o que vai acontecer quando o cara tiver um traumatismo crânioencefálico? Aumento da pressão intracraniana. Então, o líquido, seja edema, seja uma hemorragia, um sangue, logicamente, ele tende a sair pelos orifícios mais próximos, tá ok? E aí, logicamente, ele tende a sair por onde? Pelos olhos, que a gente chama de sinal de guaxinim, tende a sair pelo nariz, na maioria das vezes a gente pode chamar também de epistaxe, que seria o sangramento, né? Pelo nariz, alguns dizem até rinorragia. Sangramento, é claro, pelo ouvido, que sai secreção ou sangue pelo ouvido, a gente chama de otorragia, tudo bem? E claro, sangramento até oral também, né?
Porém, tem um interessante que é chamado de sinal de Battle, famoso sinal de Battle. Às vezes até eu confundo na escrita dele. Famoso sinal de Battle. O que seria o tal do sinal de Battle? Seria um hematoma acompanhado de um edema, né? Um hematoma atrás do ouvido. Na região, logicamente, né? Atrás do ouvido aqui. Tudo bem? Tá? Então, gravaram? Ó, toda vez que eu falar guaxinim, sangramento oral, epistaxe, otorragia é dentro do ouvido, tá bom, gente? E o hematoma atrás do ouvido, a gente chama de sinal de Battle. Às vezes, eu particularmente já atendi ocorrência tal, que chegamos lá, a vítima, claro, né, principalmente quando tem um cabelo grande, quando tem mulher tal, quando tem um cabelo bom igual o nosso mestre Iago aqui, por exemplo, né, diferente do meu, o que é importante gravar? Às vezes passa batido, durante o exame físico, principalmente no XABCDE, a gente não visualiza atrás do ouvido. E às vezes o paciente ou a vítima tem um hematoma, tudo bem? E aí passa batido, tá? Então assim, como é que eu sei que ele tem um TCE? Pelos sinais e sintomas, através dos sinais e sintomas, tudo bem? Então, memorizem os sinais e sintomas interessantes. De novo, guaxinim, epistaxe, sangramento oral, é claro, né? Otorragia, sangramento que vem do ouvido, derivado do ouvido, e o hematoma atrás do ouvido seria, logicamente, o famoso sinal de Battle. Beleza? Show! Porém, isso aqui não cai em concurso não, viu, meu compadre? Prestem atenção nisso aqui, vou até com calma aqui, né? A famosa hipertensão intracraniana. Então, no TCE, não provoca aumento da pressão intracraniana. Quais seriam os sinais e sintomas que a gente poderia suspeitar que o paciente apresenta uma hipertensão intracraniana? A tal da hipertensão, não é? Aumento da pressão arterial, logicamente, também, né? A queda da pressão, ou melhor dizendo, da frequência respiratória e também a queda da frequência cardíaca. Ó, chega a baber. Quando eu babo, o que acontece? Cai na prova. Professor, como chama isso? Tríade de Cushing. Então, falou relacionado a traumatismo crânioencefálico, a hipertensão intracraniana, está relacionada à tríade de Cushing. Anotou? Tríade de Cushing. Tríade de Cushing. O que acontece na tríade de Cushing? Lógico, né? Vítima de TCE, o suspeito de TCE que tenha bradicardia, bradipneia e hipertensão arterial, você pode suspeitar, logicamente, né? Da famosa hipertensão intracraniana. É lógico que o paciente apresenta um quê? Um traumatismo ou melhor dizendo, um traumatismo crânioencefálico. Fechou? Gravou? Tem gente que, tríade de Cushing, por exemplo, tem tríade de Beck para trauma torácico. Tem outras tríades, por exemplo, aí, que é interessante para a gente poder gravar. Então, falou de tamponamento, aí é tríade de Beck. Anotou? De novo? Falou de tríade de Cushing, a gente lembra, logicamente, de hipertensão intracraniana e de traumatismo crânioencefálico, né? Professor, mas e aí? Quais seriam? Vamos correlacionar, então, né, alguns sinais clássicos de traumatismo crânioencefálico, né? A famosa otorragia, Titi vai escrever aqui para você, nunca mais esquecer, né? Filho de Deus pode ter sangramento também, né? Oral, que a gente já comentou. Pode ter o famoso epistaxe, né? Famoso epistaxix, como diz um colega meu, né? E pode ter também o famoso sinal de que mesmo? Nos olhos arroxeados. Famoso sinal de guaxinim, né? E também o famoso sinal de que mesmo, né? Famoso sinal de Battle. Gravou, meu compadre? Famoso sinal de Battle. Então, ó, de novo, olha para mim. Guaxinim, só olhar para mim que você vai lembrar. Guaxinim, né? O que mais? Epistaxe, sangramento oral, otorragia dentro do ouvido e um hematomazinho atrás da região periauricular, né, que é chamado também atrás do ouvido, a gente chama literalmente de sinal de Battle. Gravou? Muito bem. Hipertensão intracraniana, tríade de Cushing. Anota lá na testa da sua sogra, na parede do seu quarto, quando você estiver lá no banheiro, você estiver lá, tríade de Cushing, não esquece, meu compadre. É bom para aproveitar toda hora, né? Porque o filho de Deus, na maioria das vezes, leva muito o celular pro banheiro, meu compadre. O celular da gente não, né? Mas da maioria do mundo enche de coliformes fecais. Então, ao invés de ler besteira, notícia aí de artista, vai estudar, Zé Ruela, vai estudar.
artrite de Cush, bradicardia, bradipneia, hipertensão. Fechou? Isso é bom de gravar, hein? Muito bom. Para variar, né? Toda vez que a gente comentar, né, sobre um trauma, por exemplo, estamos no traumatismo crânioencefálico, que a gente já viu isso também, né? Só para poder reforçar, é claro. Aquele esquema de repetição, tá? Então, ó, falou de TCE, traumatismo crânioencefálico, ou todo e qualquer tipo de trauma, vamos utilizar o famoso XABCDE, avaliação primária para trauma, que seria o atendimento inicial de acordo com o pré-hospitalar Trauma Life Support de 2018. Ele é quem traz a nova escala de Glasgow, né, que com certeza vai cair na sua provinha, e também traz a questão de controle de hemorragia, que na aula de trauma e extremidades vamos falar mais de garroteamento, de torniquete, tudo bem? Então, o que seria o X? Lembram? Hemorragias exsanguinantes. Fechou. A gente já havia comentado. O A, abertura de vias aéreas, gosto sempre de botar um Czinho aqui, né? Abertura de vias aéreas mais imobilização através do tal do colar cervical. O B, a tal da boa ventilação. O C, circulação. O D, a famosa avaliação neurológica através de quem? Da famosinha escala de coma de Glasgow. A gente já tinha começado a falar em outras situações, mas toda vez, lembram? Em que falou de trauma, você lembra Glasgow, trauma, Glasgow, trauma, Glasgow, trauma, Glasgow. Até entrar na sua cabecinha. Falou de AVC, lembram? Nós vamos memorizar a famosinha escala de Cincinnati. AVC, Cincinnati. AVC, Cincinnati. Dá até uma musiquinha aí chatinha, mas que entra na sua cabecinha. E claro, a avaliação da pupila. Lembrando que hoje em dia a gente soma escalinha de coma de Glasgow, que seria o que? Lembram? Melhor resposta ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. É bom que vocês já estão acostumados com a letrinha. Só que hoje em dia a gente subtrai, logicamente, de quem, né? Da famosa avaliação que mesmo? Pupilar, né? A gente até vai comentar de novo. Famosa avaliação pupilar. Opa, né? Famosa avaliação pupilar. Fechou? Famosa avaliação pupilar. Daí o que é interessante, né? Lembrando que antigamente, lembram? Escalinha era de no mínimo 3, no máximo 15. Como a gente subtrai da avaliação da pupila hoje, tá? Então ela seria o quê? Lógico, em média de 1 a 15. Então falou de trauma, Glasgow, trauma, Glasgow, trauma, Glasgow. Lembrou? AVC, Cincinnati. AVC, Cincinnati. Perfeito. Até em UTI a gente já comentou alguma coisinha sobre, mas agora nós vamos aprofundar. O E seria exposição da vítima, onde a gente iria, né, literalmente tirar a roupa da vítima. É aí que é a hora de tirar a roupa da pessoa, da vítima, não é? Lógico. E controlar a temperatura, ou alguns falam prevenção, né, literalmente, né, famosa prevenção de hipotermia, famosa prevenção de hipotermia. Então, controle de hipotermia, lógico, controle de temperatura, principalmente porque um dos Hs, que na verdade é até considerado já hoje até 6 Hs, né, mas um dos Hs de parada cardiorrespiratória seria a famosa hipotermia, fechou? Por isso que na maioria das vezes a gente coloca, por exemplo, paciente queimado, que nós vamos ter essa aulinha também. Perdão, desculpa. Paciente queimado, o que é importante gravar? Na maioria das vezes, a gente coloca, quando o paciente está estabilizado, a manta térmica para aquecer a vítima. Afogamento. Também a gente coloca, quando o paciente está estabilizado, para manter o controle de temperatura. E no trauma não é diferente. Principalmente, meu compadre, porque toda vez que a gente comentar de trauma, está relacionado ao famoso que mesmo? Choque. Gravou? Gravou? Olho na tela, olho na tela. Então, falou de trauma. O que é importante de gravar? Está relacionado ao famoso choque, né? Muito bem. Falou de trauma, choque. Trauma, choque. Principalmente choque hipovolêmico. Beleza? Lembram dos 2 T's, 2 H's e 2 S's? Que já já a gente fala, né? Ah, Maria, como eu tô babando hoje, se tanto que eu tiver babando, tiver caído na prova hoje, beleza, vai cair, vai dar tudo certo. Então, falou de XABCDE, todo e qualquer tipo de trauma, nós vamos falar do famoso XABCDE. Tudo bem? Pessoal, mas qual seria então o conceito clássico
de traumatismo crânioencefálico, não é? Qualquer agressão que acarrete lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio, meninges ou encéfalo. Para variar, a gente pode, principalmente no pré-hospitalar, que é o que a gente está comentando, confirmar principalmente alguns sinais interessantes. Através de quê? Vamos tentar memorizar? Né? Claro, ó, guaxinim, que mais? Otorragia, botar um Tzinho, né? Sangramento oral, que mais? Epistaxe e o famoso sinal de Battle. Beleza? Beleza? Macete bom para a gente poder gravar, pelo amor de Deus. Guaxinim, epistaxe, sangramento oral, desculpa, né? Otorragia e sinal de Battle, né? Os mais tradicionais. Porém, gosto até de comentar isso aqui, ó. Existem algumas, literalmente, né? Algumas complicações. Vou botar aqui só para a gente poder memorizar. Algumas complicações, né? Desculpa a letra E, mas vocês já estão acostumados. A famosa complicação do traumatismo crânioencefálico. Normalmente elas são no número de 4. Claro, né? Que aqui a gente suspeita, ou melhor dizendo, confirma, principalmente através do quê? De tomografia computadorizada, né? Mas a gente pode suspeitar, né, de algumas principais. Então, ó, traumatismo crânioencefálico. Quais seriam as complicações mais importantes, né? Hematoma epidural, que afeta mais os lobos o quê? Ó, ajuda o Titi, vamos só memorizar quais seriam os lobos, né? Ó pra mim. Frontal, lembram? Aqui, parietal, temporal e occipital, lá no cucuruco. Occipital. Então, ó, de novo, frontal, um pouquinho mais acima, parietal, temporal, na altura do ouvido aqui, né, da têmpora, e occipital. Por isso que, na maioria das vezes, o paciente tá lá fazendo arte marcial, tá, o cara tá lutando, tarará, né, e aí pronto. Principalmente quando o cara, né, às vezes o cara fala assim, o cara faz MMA, aquilo lá é desumano, que não sei o quê. Por que pareça que lá tem disciplina. Desumano é porrada, é briga aí na rua, né, isso aí sim que é. Porém, o que é importante? Por que literalmente quando o cara recebe, principalmente, né, um murro, né, de cima para baixo aqui na região occipital, que é onde está centralizada a ponte e o bulbo, a luta já para na hora, né? Quem bateu vai ser punido ou então até desclassificado. Por quê? O paciente pode fazer um tal de efeito chicote com uma violência grande, né? Ele pode fazer uma concussão, às vezes, né? E literalmente, né, pode ter uma complicação um pouquinho maior. Mas é interessante memorizar que o que é grave, literalmente, é o que a gente chama de contusão. Então, literalmente, quem é que é grave? A tal da contusão. Então, vou botar até um diferente aqui, tá? Então, ó, o que é grave, logicamente, é a famosa o que mesmo? Contusão, que seria lesão de partes moles. Então, por exemplo, paciente que recebeu uma pancada, bateu a cabeça no para-brisa, fez aquele... Vira e mexe, cai em concurso isso, viu? Paciente... cheguei no atendimento na ocorrência, tem o que a gente chama de, em homenagem à nossa amiga Ian aí, ó, né, a famosa teia do aranha no para-brisa, né, pra gente que gosta aí de super-herói. Então, se eu cheguei na ocorrência e tiver lá, a teia do aranha tem um para-brisa trincado, você já pode suspeitar, meu compadre, traumatismo crânioencefálico, possivelmente também trauma raquimedular. Gravaram? Né? E aí vai. Eu lembro até de uma ocorrência que eu fui, já tem um bom tempo já isso. Nós chegamos lá e aí literalmente, né, vira e mexe eu comento isso, a menina estava sem cinto, né, e aí ela bateu a cabeça no para-brisa, tal, estava meio desacordada, só que ela fez uma concussão, que ela teve perda momentânea da consciência. E aí ela estava meio zoró, tal, nós chegamos, tal, né, e aí ela pegou e falou assim, eu paguei PVA, eu paguei PVA, eu paguei PVA. Tudo para ela era eu paguei o PVA. Aí eu falei, minha senhora, tá tudo bem? A senhora sabe onde a senhora tá? Como é que é seu nome? Já fazendo a avaliação de trauma, né? Avaliação primária com ela. Aí ela, eu paguei PVA, eu paguei PVA, né? Aí eu falei, a senhora bateu a cabeça no para-brisa? Eu paguei PVA. Eu falei, e esse cabelo aqui, esse chumaço de cabelo que tá no para-brisa, é de quem? Eu paguei PVA. Deu vontade de chamar o Detran mesmo, que tava lá na hora, e multar a Zé Ruela da menina, né? Porque ela teve uma perda momentânea da consciência que chama de concussão, tá? Anotem isso. Perda momentânea da consciência.
Então, o que é grave pós-TCE? Claro, né? Muita gente confunde contusão, que é grave, que ela pode evoluir, claro, né, para uma piora considerável, e concussão. A concussão, a pessoa tem perda momentânea da consciência. Repito, concussão, filho de Deus tem o quê? Perda momentânea da consciência. Gravaram? Tá? Então, lesão de partes moles internas do cérebro é chamada de contusão. Uma concussão seria o quê? Uma perda momentânea da consciência, né? Infelizmente teve, não sei se vocês vão lembrar disso aí, para quem gosta, para quem viu, a primeira luta que o Anderson Silva perdeu, ele ficou com a guarda baixa, né? E, lógico, levou um supapo de baixo para cima e fez o tal de efeito chicote. Quando a gente faz o tal de efeito chicote, literalmente, o seu cérebro chacoalha dentro da calota craniana e a gente tem perda momentânea da consciência. Então, quando tem perda momentânea da consciência, é chamado de concussão. E aí o que acontece? O filho de Deus, coitado, né, do Anderson Silva, a hora que ele acordou, é rápido mesmo, 10, 15 segundos ali, ele já acordou querendo lutar e já tinha perdido até o cinturão, né, pro Chris Weidman. Então bora lá. Então, quais seriam as complicações, né, olho na tela, né, pra gente memorizar do famoso TCE? Hematoma, desculpa, epidural, que afeta mais o lobo, né, temporal, que afeta mais o lobo temporal. Então, complicações de um traumatismo crânioencefálico. Anota aí, meu compadre. Complicações de um TCE, hematoma epidural, que afeta mais o lobo temporal. Fechou? Depois tem também o famoso hematoma subdural. Esse já pega mais uma parte, é claro, né? Pega até uma parte relacionada também ao lobo que parietal e um pedacinho também do temporal, né? Então, hematoma subdural pega mais o lobo parietal e uma partezinha do temporal também. Tudo bem? Né? E até uma parte do frontal, né? Tá, então bora lá? Então, quais seriam os hematomas tradicionais? Hematoma epidural, hematoma subdural, que acontece mais, né, na região parietal, um pedaço do temporal também, beleza? E depois tem o famoso hematoma intracerebral. O intracerebral, gente, é aquele em que acontece, é claro, na região interna do cérebro, né? É aquele que acontece, dependendo da circunstância, na região interna do cérebro. Então, aqui ele pode afetar qualquer lobo. Às vezes tem que instalar um cateterzinho de pressão que é mesmo intracraniana, né? Às vezes tem que instalar. Aí é procedimento médico, né? O paciente vai para neurocirurgia, vai ficar na UTI e tudo mais, tá? Então, hematoma epidural, hematoma subdural, mais na região interna, hematoma intracerebral. Tudo bem, crianças? E um outro que é muito interessante de gravar seria o famoso traumatismo fronto-basal. Então, ele pega a parte frontal e também tem risco de ter lesão de base de crânio, porque pode afetar também a região occipital. Pode afetar também a região occipital. Uma coisa importante de gravar. Quem tem, literalmente, né, suspeita ou lesão de base de crânio, o recomendado é passar uma sonda orogástrica e não uma sonda o que mesmo? Nasogástrica. Eu não estou dizendo que seria contraindicado, mas recomenda-se quem tem lesão de base de crânio, ou suspeita, né, de lesão de base de crânio. Para poder passar uma sonda para fazer descompressão e deixar aberta, a gente passa uma sonda literalmente na boca, né? Uma orogástrica, tudo bem, tá? E não é recomendado passar uma sonda nasogástrica, e sim uma sonda orogástrica, quando é suspeita ou lesão de base de crânio, tudo bem? Então, para poder memorizar, quais seriam as complicações de um traumatismo crânioencefálico mesmo, né? Antes de falar de Glasgow, a gente vai dar um intervalo aí para você fazer um xixizinho aí, mas hematoma epidural, hematoma subdural, epidural, subdural, traumatismo frontobasal e hematoma intracerebral. Olhando para mim, antes da gente finalizar essa aulinha de agora, né? Sinais clássicos de TCE. Sinal de guaxinim, epistaxe, sangramento oral, otorragia e o famoso sinal de Battle. Gravou? Chega a arrepiar. Quando é arrepio, o que acontece? Ou é diarreia ou cai na prova. Tranquilo? Titi vai dar um intervalinho para você dar uma esticadinha, uma descansadinha aí. E daqui a pouco a gente volta finalizando o TCE e já falando de traumatismo
hack medular, tá ok? Grande abraço, professor Jean Naves.